Olá pessoal, tudo bem? Por aqui Daniel para um vídeo que eu considero bastante importante para quem lida com currículo Lattes e tem que ficar armazenando coisas, comprovar documentação, seja para fins de mestrado, doutorado, quer concurso para professores, tem várias situações onde a gente precisa comprovar o nosso currículo e em especial, se a gente está falando de academia, né, de área científica, de área acadêmica, a gente está falando do currículo Lattes. Então, vamos dar uma olhada primeiro no currículo Lattes, na estrutura dele e na sugestão que eu tenho para vocês. É um vídeo muito rápido. Depois de bastante tempo testando um monte de formas, eu consegui achar uma forma que, para mim, é bastante interessante. Fica aí a dica para vocês, ok? Bom, primeira coisa, então, é pegar o nosso currículo Lattes e dar uma olhada na estrutura dele. O que a gente tem na estrutura do currículo Lattes? Um modelo de dados que vai ter uma estrutura específica, que tem um menu aqui em cima, que por vezes é bem detalhado, e que isso vai ser colocado detalhadamente para baixo aqui. Tá? Vamos fazer uma sugestão, então, bastante simples, tá? A sugestão é o seguinte, é você criar uma pasta para cada item. E aí você pega as comprovações e coloca dentro da pasta. Poxa, Daniel, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Pelo seguinte, quando a gente olha, por exemplo, atuação profissional, você não pode colocar comprovações dentro da pasta atuação profissional. Você precisa colocar sempre a comprovação dentro da pasta de menor nível, de nível mais baixo, a pasta mais profunda. Então, por exemplo, a minha atuação junto à Universidade Federal Fluminense, ela tem formas de comprovação. E eu vou colocar dentro da pasta Universidade Federal Fluminense, que está dentro da pasta atuação profissional. A minha atuação na Universidade Tecnológica do Paraná precisa ser colocado dentro da pasta da Universidade Tecnológica do Paraná, que está dentro de atuação profissional. Percebem como funciona? Então, basicamente, o que eu estou falando com vocês é o seguinte. Crie as pastas. Só que qual que é o problema? Vou voltar aqui. Qual é o grande problema? Poxa, Daniel, criei as pastas. Aí, atuação profissional. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade Metodista de São Paulo. Colégio Estadual. Em que ordem vai ficar esse negócio? Em ordem alfabética. Só que ao ficar em ordem alfabética, para eu localizar a pasta vai dar mais trabalho. Para eu identificar o arquivo dentro da pasta vai dar mais trabalho. Então, se a gente estiver falando das produções, eu vou voltar lá em cima e vou entrar nas produções para vocês verem. Ó. Se eu estiver falando das produções, quando eu colocar o título, vai ficar uma mistura danada. Então, vamos estabelecer um padrão para as coisas. O padrão é, todo arquivo precisa começar com um ano. O nome do arquivo precisa ter o ano, porque a gente vai ter automaticamente ordenado por ano dentro da pasta de mais nível de profundidade possível. Além disso, a gente vai padronizar a nomenclatura das pastas utilizando essa estrutura aqui, ó. 0130 para dados pessoais e assim por diante. Então, se eu estiver falando de níveis mais profundos, eu estou falando, por exemplo, de 0430 e 0400. Ah, mas a 0400, ela é atuação profissional UF ou ela é só UF? Aí é você que decide. Mas eu sei que a seção 4 do meu Lattes tem um subitem que é a Universidade Federal Fluminense e ali dentro eu vou colocar os documentos comprovatórios da Universidade Federal Fluminense. Se eu quiser, ainda posso criar outras pastas ali para, por exemplo, cargos de administração, aulas dadas e coisas do tipo. Ok? Mas então, a ideia é você usar uma numeração padrão no início, de modo que você force a ordenação das pastas
para que ela bata essa ordenação com a ordenação do currículo Lattes. Então, por exemplo, se eu colocasse sem os números aqui, eu teria atuação profissional antes de dados pessoais. E ficaria bastante bagunçado para recuperar os dados. Claro, a gente está falando de uma quantidade muito grande de linhas, mas a gente está falando de uma sequência que vai ser interessante demais para você recuperar os dados depois. Beleza? Vou aumentar aqui um pouquinho, porque eu não sei se vocês estão conseguindo ver corretamente. Mas então tem aqui, ó, orientação de outra natureza concluída, orientação de pós-graduação concluída, iniciação científica concluída. Ah, Daniel, posso abreviar? Pode. Não tem problema. Por quê? Porque a numeração vai garantir a ordem. E isso vai te ajudar muito no processo de recuperar um arquivo ou outro. Certo? Poxa, Daniel, mas o seu então está funcionando perfeitamente? Não, não está. Eu tenho algumas faltas de documento nas pastas? Tenho. Eu tenho algumas dificuldades para recuperar alguns arquivos que, sei lá, você faz backup e o arquivo corrompe? Tem. Mas a melhor forma de organizar os dados, sem dúvida, no meu caso, é essa aqui. Ó. Tá joia? Bom, a última dica é o seguinte, não sei se vocês repararam, mas não se usa acentuação, cedilha, tio, em nome de pasta e nome de arquivo. Por que isso? Porque quando a gente coloca esses caracteres, eles são caracteres especiais. E se você muda de um computador para outro, dependendo da versão, você pode ter problema com codificação desses caracteres. Então, as pastas, se vocês repararem, ó, elas de fato estão sem acentuação e elas de fato estão sem tio e qualquer coisa desse tipo. Tá? Existe uma outra limitação em relação ao tamanho do texto, quantidade de caracteres, mas isso, se você fizer algumas abreviações aqui, você não tem problema muito sério, não. Tá? Basicamente, a gente está falando de um número mágico que é 256, contando toda a barra de endereço lá em cima do seu navegador. Então, por exemplo, vamos supor que essa linha aqui, ó, vou copiar ela, colar ela aqui embaixo para vocês verem separado como é que ela, o que vai acontecer. Ó. Vamos supor que essa pasta aqui foi criada no meu disco C, 2 pontos, contra barra, disco local, contra barra, currículo, contra barra Daniel, contra barra, sei lá, 2024. Quantos caracteres a gente está falando aqui? Vou usar um outro programinha aqui só para contar a quantidade de caracteres automaticamente para a gente. 81. Então, nesse caso, não é um problema. Vamos supor que aqui dentro tem um trabalho, então vai ficar contra barra, o nome do trabalho. 2024.12.16, underline José, underline trabalho de iniciação sobre enchentes, ponto PDF. Vamos ver qual tamanho deu isso aqui agora. 133 caracteres. Entenderam? A limitação que existe é a limitação em relação a toda essa linha aqui de caracteres. É o caminho completo, desde a raiz do disco que você está armazenando os dados até o final do nome. Ah, poxa, mas então não é um problema agora. Não, a princípio não é um problema. Mas toma cuidado, porque se você começa a colocar essa pasta de comprovações do seu Lattes dentro de um monte de outras pastas, a gente pode ter um caminho muito grande. Eu aqui estou usando um programa para contar, mas você pode contar na mão. Tá? Você pode contar aqui quantas letras tem, quantos caracteres tem, que você certamente vai conseguir identificar se está passando o limite ou não. Mas vocês estão vendo que 100 e poucos aqui, 3 linhas de comando, então a gente não está falando de um tamanho que seja pequeno assim, não. Beleza? Bom, ficou aí essa dica. Eu acho que vai ajudar bastante quem precisa organizar o Lattes,
criar as pastas com uma numeração contínua e você ter essas informações de forma bem mais fáceis de armazenar e de recuperar, beleza? Só para quem tiver dúvida, eu estou usando um aplicativo na internet que chama Invertexto, só para apresentar o texto para vocês num bloco de notas do Windows, como se fosse assim, e para poder editar esse texto normal, tá? Nada demais não, eu só dei um Google bloco de notas online e achei, tá joia? A gente vai ficando por aqui então, fica aí mais uma dica de como organizar a comprovação do teu Lattes e, por favor, comprovem as coisas, tá? Armazena, porque mais cedo ou mais tarde vão te pedir comprovação de coisas de início da sua graduação e você vai ter certa dificuldade para recuperar essas coisas. Beleza? Grande abraço a todos, vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.